Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos resolver aqui essa 7, né, que é a primeira lei da termodinâmica, é alguns exercícios de gases, ok? Então eu selecionei alguns exercícios, depois a gente faz até o número 11, mas alguns são muito parecidos, nós vamos saltear. Bom, o primeiro exercício é o seguinte: suponha que 0,825 mol, eu tenho aqui ó, o número de mols, N, igual a 0,825 mol de um gás sofre uma expansão isotérmica. O tipo de expansão é importante, embora seja um exercício direto, número 1, tá? Quando uma energia Q é acrescentada ao gás na forma de calor. Se a figura a seguir mostra o volume final F, Vf, em função de Q, qual é a temperatura do gás? Uma transformação isotérmica é uma transformação que acontece a temperatura constante, temperatura essa que a gente quer saber. Para uma transformação isotérmica, a variação de energia interna ela é igual a zero. Uma variação de energia interna é igual a zero, a quantidade de calor realizada é igual ao trabalho. A quantidade de calor dada ao gás é igual ao trabalho realizado, que é dado por essa expressão. Aí você tem que ir nos seus alfarrábios, né? E dar uma olhada. Então, o que a gente precisa tirar do gráfico? Os valores, tanto de Q, quantidade de calor que é fornecida ao sistema, quanto o valor de VF e VI, né? A temperatura eu quero saber, o número de mols foi dado no texto, e R é a constante universal dos gases. No sistema internacional, igual a 8,31 Joule mol por Kelvin. Pois bem, quando eu venho aqui no gráfico, aqui nesse eixo eu tenho os valores de volume, enquanto que aqui eu tenho valores da quantidade de calor que é fornecida ao gás, certo? Pois bem, aqui eu tenho um volume saindo. Eu tenho que pegar um valor conhecido. Da quantidade de calor sai de zero, enquanto que o volume sai de 0,2 para um determinado valor que a gente não sabe aqui. Então, o que a gente faz? Pega um volume de 0,2 até o volume de 0,3. Por que até 0,3? Para 0,3, eu consigo descobrir qual é essa quantidade de calor aqui, ó. Então, aqui é 800 e aqui é 1.200. Cada tracinho desse daqui tem, portanto, se você fizer a escala, né, aqui 0, aqui tem um tracinho, aqui 400. Então, se tem um tracinho entre esse ponto e esse, que é metade, então esse aqui é 200. Então, cada tracinho desse equivale a 200 joules de energia, certo? Então, 200, 400, 600, 800. Então, aqui, evidentemente, é 1.000. Logo, aqui, eu tenho uma quantidade de calor. Olá, de 1.000 joules. Que 1.000, que é igual o número de mols 0,825 vezes 8,31, que é a constante universal dos gases, vezes a temperatura que eu quero saber. Ln de quem? Né? O volume sai de 0,2 para 0,3. Então, aqui nós vamos ter Ln de 0,3 sobre 0,2. Agora, a gente joga esses valores aí na maquininha e aí encontraremos um valor aproximado igual a 360 Kelvin. Tá aí, portanto, o problema número 1 resolvido. Ok? Um PDF aqui, o problema do livro, os livros. Aqui nós temos um problema parecido, tá? Então, nós vamos tentar fazer o número 3. Tem um gráfico aqui para a gente poder consultar. Bom, o número 3 é o seguinte. Está aqui o número 1 resolvido. O número 3, talvez ele dê um pouco mais de trabalho, mas vamos lá.
Uma amostra de um gás ideal é submetida ao processo cíclico ABCA. Então, ele sai do ponto A e retorna para o ponto A. ABCA nesse sentido. No ponto A, a temperatura é igual a 200 Kelvin. Então, a temperatura do ponto A, TA, igual a 200 Kelvin. E aí vem uma série de perguntas. Quantos mols do gás estão presentes na amostra? Letra A. Quantos mols, né, estão presentes na amostra? No item A, nós podemos usar, já que tem a informação do ponto A equação de Clapeyron, que é essa equação aqui. No exercício anterior eu já falei que isso aqui é uma constante. O que eu preciso? Vim aqui no gráfico e pegar valores de volume, então no sistema internacional, e pressão. Observe que o valor da pressão 2,5, aqui na unidade tem kilonewtons por metro quadrado. Então esse valor eu vou multiplicar por 10 ao cubo. Então quer dizer que a pressão do ponto A é igual a 2,5 vezes 10 a terceira, vezes o volume do ponto A, que é 1, que é igual, não sei, né? É o que eu quero saber, vezes 8,31 vezes 200, que foi o valor dado no texto. E aí tem que resolver isso daí. Quando você resolver isso daí, isso aí vai dar um valor aproximado de 1,5 mols. Então tá aí o número de mols resolvido. A letra B pergunta quais são a temperatura do gás no ponto B. Eu vou ler a letra C de uma vez, que é a temperatura do gás no ponto C. Tá? Então, o que ele quer saber, respectivamente, a temperatura em B, interrogação, e a temperatura em C, interrogação. E aí, duas vezes vamos usar essa equação aqui. Essa não é a lei geral dos gases perfeitos, né? Mas a gente pode usar essa equação aqui, ó, PAVA sobre TA. Num dos exercícios exemplos, eu demonstrei essa expressão. Vou pegar aqui PBVB sobre TB. Tá certo? Então, muito bem. Esses valores de A nós temos, que nós usamos aqui, certo? Então, por exemplo, PA 2,5 vezes 10 ao cubo, vezes volume aqui 1. A temperatura aqui é 200. Que é igual PB, aí eu vou ter que voltar aqui no gráfico, B, pressão no ponto B, 7,5 vezes 10 ao cubo, vezes o volume no ponto B, aí você acompanha aqui embaixo, ó, 3, sobre TB. Pronto. Isso aqui tem que ser resolvido, ok? Se você fizer essa conta certinho aí, encontraremos 1.800 Kelvin. E aí, PC é a mesma coisa, eu posso usar ainda o ponto A como referência, então eu tenho PAVA sobre TA, que é igual a PB vezes VB sobre TB. Então, nós teremos 2,5 vezes o volume A, que é 1, sobre a temperatura em A, que é 200, que é igual a pressão no ponto B, né? Opa, mas espera aí, aqui eu estou fazendo a mesma conta que a anterior, não. Agora eu preciso saber PC. Então, aqui na verdade, eu quero saber PC porque eu quero saber o volume em C. Em B eu acabei de fazer. Né? Então, agora sim, isso aqui 2,5 vezes 1 sobre 200. Então, é a mesma coisa. Beleza, agora PC. A pressão no ponto C também é 2,5. Olha. Aqui é a transformação isobárica de A para C, né? De C para A, no caso. Vezes o volume em C, que é 3. Sobre a temperatura aqui, que eu não sei. Que cancela. Então, aqui vai ser mais facinho, né? Opa, de novo, errei aqui embaixo. Espera aí. Coloquei TB, quanto na verdade é TC. Aqui eu errei. Perdão. Tirou borracha ainda. Agora sim. Então, aqui é TC. E aí, a temperatura em C, como triplicou, né? A temperatura em C será igual a 600 Kelvin.
Pronto, tá aí. Por último, ainda nesse terceiro exercício, ele quer saber qual é a energia líquida adicionada ao gás em forma de calor. Muito bem. A energia, bom, como ele sai do ponto A e retorna ao ponto A, temos uma situação parecida com o primeiro, na qual a quantidade de calor é igual ao trabalho. E esse trabalho, ele é numericamente dado pela área interna do ciclo. Tá? Então, aqui é a área interna do ciclo. Então, o que eu preciso? Eu preciso calcular a área do ciclo. Como de voltar no gráfico lá, a gente tem um triângulo. Como que é dada a área do triângulo? É a base vezes a altura dividido por 2. Portanto, a área do ciclo será igual. Aí eu venho aqui, ó, a base vai do 1 até o 3, então até aqui eu tenho 2 vezes a altura vai desse ponto de 2,5 até esse ponto, 7,5, de 2 para 7, eu tenho 5 quilonewtons por metro quadrado. Então, eu tenho 5 vezes 10 ao cubo. Então, isso daqui é 5 vezes 10 elevado ao cubo. A área do triângulo, né, dividido por 2. Esse cara vai embora com esse. Portanto, a área interna do ciclo é 5 vezes 10 ao cubo. Logo, a quantidade de calor, que foi o que ele nos pediu, será igual, como as unidades ali estão no sistema internacional, nós temos 5 vezes 10 ao cubo de joules. Está aqui, portanto, o problema número 3 também resolvido. Ok? Vamos aqui para o número 4. Os exercícios que nós tentaremos fazer, talvez dividimos em 2 blocos, serão os seguintes, ó. Tá? Que aí dá para dar uma varrida boa, mas assim, ó, serão os seguintes exercícios, né? O 1, que nós já fizemos, o 3, o 4, o 5, o 8, o 9 e o 11. Nós chegamos até o 11, já dá para ter uma noção boa. Então, esses dois aqui nós já fizemos, né? Aqui já fizemos, aqui já fizemos. Vamos para o número 4. Isso aí, isso aí. Número 4 é o seguinte, ó. O recipiente da figura a seguir contém um gás ideal à pressão de 5 vezes 10 elevado à quinta. Então, a pressão do recipiente A, Então, vamos colocar assim, ó. A pressão inicial em A é igual a 5 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Ok. E a temperatura é de 300 Kelvin. Beleza, temperatura aqui em A é igual a 300 Kelvin. Ele está ligado por um tubo fino e uma válvula fechada a um recipiente B, cujo volume é 4 vezes maior que o de A. Então, veja bem, o volume de B é igual a 4 vezes o volume de A. Como são recipientes, né, fixos aqui, esses volumes não se alteram, então a relação entre eles também não se altera. O recipiente B contém o mesmo gás ideal, só que a pressão de 1 vezes 10 elevado a 5. Então, a pressão em B é igual a 1 vezes 10 elevado a 5. Vamos ver que o gás em B está até mais rarefeito. E a temperatura em B é de 400 Kelvin. Pois bem, a válvula é aberta para que as pressões se igualem, mas a temperatura de cada recipiente é mantida. Então, a temperatura continua 300 no A e 400 no B. Qual é a nova pressão nos dois recipientes? Então, o que vai acontecer? Vou chamar de linha, né? Qual será a pressão P' nos dois recipientes? Né? Qual será a pressão P' nos dois recipientes? Qual é o princípio básico aqui? Aí, como a pressão é igual, a gente não vai colocar P' A nem P' B, né?
Então, qual que é a questão aqui? A questão é eu tentar ver o que permanece constante nesse processo aqui, né? Além das temperaturas em A e em B. Mas, se você pegar isso aqui como um sistema, isso aqui está fechado, eu tenho que o número total de mols que eu tenho antes da válvula ser aberta e depois da válvula ser aberta continuará sendo o mesmo, porque aqui, como está tudo fechado, não tem como sair, né? Então, a ideia básica é essa daqui, que o número total de mols antes de abrir a válvula é igual ao número total linha de mols depois que a gente abre a válvula. Se nós pegarmos a equação de Clapeyron, P, V é igual a N vezes R vezes T. Como é que se acha o número de mols? P vezes V sobre NR, né? Então, o número total de mols antes da válvula ser aberta é o número total de mols que eu tenho em A mais o número de mols que eu tenho em B. Depois que ela é aberta também, né? Eu tenho NA linha mais NB linha. Quem que é o número de A que se eu fosse calcular? Que seria PA vezes VA sobre R vezes TA, mais PB vezes VB sobre R vezes TB, que é igual, no caso aqui, eu teria P linha vezes VA, aí o recipiente constante não muda, né? Vezes R sobre R vezes TA, já que a temperatura vai permanecer. E aqui eu teria a mesma coisa. P linha vezes VB, perdão, sobre R vezes TB. Primeira coisa, né? O R aparece em todos os termos. Então, esse R aqui, se a gente multiplicar a equação toda por R, ele acaba desaparecendo. Segundo, aqui atrás foi dada uma relação que VA é igual a 4 VB igual a 4 vezes VA. Então, vamos fazer o seguinte. Mantemos, por enquanto, aqui, ó, PA. Daqui a pouco substituímos o valor vezes VA sobre TA. Mais PB. Só que VB é igual a 4 vezes VA sobre TB. Que é igual P' vezes VA sobre TA. Mais P' vezes VB, mas VB é igual a 4 vezes VA. 4 vezes VA sobre TB, dado para não se confundir. Aí, tal qual fizemos com R, aqui eu vou cortar o VA também, porque aqui a gente divide a equação toda por VA, já que agora ele aparece em todos os termos. Como diria o outro, isso aqui é cancelado, é cortado em todos os termos, ó. E aí agora a gente substitui os valores, né? Quanto que vale PA? 5 vezes 10 elevado a 5. Então, isso aqui nós temos 5 vezes 10 elevado a 5 sobre TA, que é 300. E a TA, que é 300, tá certo, perdão. Então, aqui é 300. Mais PB, que é 1 vezes 10 elevado a 5, vezes 4 sobre 400. Tá aqui também, né? 400 e o PB, que é igual P' sobre 300 mais 4P' sobre 400. E aí nos resta, agora uma equação do primeiro grau, dá para tirar o mínimo de comum aqui, que é 1.200, e resolver esse problema isolando P'. Eu vou deixar essa parte aí da matemática para resolver, mas agora não é tão complicado. E aí vai dar exatamente, tá? Aqui não vai dar nem valor aproximado. 2 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Pronto, esse é o exercício número 4.
Dá um pouquinho mais de trabalho, tem essa ideia básica aqui que não é trivial, tá? Mas a ideia chave para resolver o problema é essa daqui. Essa aqui é a ideia chave para resolver o problema. Essa aqui é a ideia chave. Beleza. E aí vamos para o número 5. O número 5 é o seguinte. É isso? Isso. Então aqui o 4 já resolvemos. O número 5 é um problema mais direto, me parece. É o seguinte. Assim, mas é um problema que envolve uma parte conceitual que é importante também. É o seguinte. A temperatura de 2 mols de um gás ideal monoatômico é aumentada de 15 Kelvin. Veja bem, a volume constante. Tem 3 informações nessa primeira frase aqui. Ó. Primeiro, o número de mols. N igual a 2 mols. Segundo, a variação de temperatura, que é igual a 15 Kelvin. Variação de temperatura igual a 15 Kelvin. Então, veja, 15 Kelvin aqui já é a variação, porque ele está falando quanto que ele está sendo acrescido aqui. E uma terceira informação é que o volume é constante. Eu já ia dar uma informação aqui, mas na sequência é perguntado e eu respondo a pergunta a partir dessa informação do fato do volume ser constante. Quais são? Letra A, o trabalho realizado. Essa aqui é a pergunta. Então, o trabalho realizado, interrogação. O trabalho realizado, ele é igual a zero justamente porque não tem variação de volume. Tá? A justificativa para o trabalho ser igual a zero é que o volume é constante. Se você puxar nos seus alfarrabos, o trabalho é a integral de PDV. Como não tem variação de volume, então esse trabalho é igual a zero. Tá? Então a letra A é resolvida desse jeito. Consequentemente, né, implica, se o trabalho é igual a zero, se eu pegar a primeira lei da termodinâmica, né, tanto a letra B quanto a letra C, ela é resolvida a partir dessa informação. A variação de energia interna é igual à quantidade de calor, portanto, que é dada por gás. Então, aqui a gente, ao resolver uma, a gente resolve uma e a outra, porque ele pergunta, olha, qual é a energia transferida como calor e a variação da energia interna. A variação de energia interna, ó, ela é dada, né, pelo número de mols vezes o calor molar, volume constante, vezes a variação de temperatura. Esse cara, ele é constante para cada tipo de gás. Aqui a gente tinha uma outra informação que falava que o gás é monoatômico, tá? Constituído apenas de um átomo. Para gás monoatômico, esse CV ele é igual a 3 meios de R, ok? Então isso aqui dá 12,4, né? Porque o R é 8,3, isso aqui é 1,5. Isso dá 12,4, 12,5 aproximadamente. Joule mol por Kelvin. E aí a gente volta aqui, o número de mols é 2, esse calor molar é 12,5, 12,40 alguma coisa, vezes 15, né? Que é a variação de temperatura que está logo ali em cima. Portanto, a variação de temperatura, a variação de energia interna, que é igual à quantidade de calor, é igual ao resultado daquela multiplicação ali, dá aproximadamente 374. Aí é só fazer a multiplicação. E aí nós temos a variação de energia interna aqui. Pronto. Tá aí, então, a questão número 5. Ok? Questão número 5 resolvida. A próxima questão é a número 8. Número 5 foi também. A próxima questão é a questão número 8. A questão número 8 é a seguinte. Cadê? Tá aqui. A questão número 8 é a seguinte, ó.
O volume de um gás ideal é reduzido adiabaticamente de 200 para 74,3 litros. Então, olha só, volume, aqui eu tenho um volume V1 igual a 200 litros, para um volume V2 igual a 74,3 litros. Tem uma outra informação aparecendo, que é uma transformação adiabática. Uma reação adiabática é uma transformação que não tem troca de calor, ou seja, quantidade de calor igual a zero. A pressão e temperaturas iniciais do gás são, então, a pressão 1 igual a 1 atm, e o volume, o volume já foi dado ali em cima, temperatura 1 igual a 300 Kelvin, é isso? Isso. A pressão final é igual a 3 atm. E aí vem a pergunta: o gás é mono, di ou poliatômico? Para eu responder isso, o que eu preciso saber, né? Tem uma tabelinha mostrando os gamas. Porque o que acontece? O que eu preciso descobrir é quanto que vale esse gama aqui, ó, tá? Aí tem uma tabelinha, por que é esse gama, né? O expoente de Poisson. O expoente de Poisson é a relação do calor molar a pressão constante sobre o calor molar a volume constante, né? Então, eu preciso descobrir esse cara. Para o processo adiabático, eu tenho uma expressão entre pressão e volume, que é essa daqui, ó, P2 vezes V2 elevado a gama é igual a P1 vezes V1 elevado a gama. Observe que eu tenho os valores de pressão e volume iniciais e finais. Estão aqui, ó, que eu não tenho esse gama. Então, eu preciso calcular esse gama. O que pode acontecer? Para um gás monoatômico, por exemplo, esse gama, se o gás for monoatômico, esse gama vai dar 1,67, tá? Porque vai dar 5 terços, 5 meios sobre isso aqui. Para um gás diatômico, esse gama vai dar 1,4. Então, nós temos isso aqui. E para o gás poliatômico, eu não me recordo de cabeça aqui, mas eu acho que esse gama vale 2. Depois a gente confere isso, ok? Pois bem, então eu tenho que pegar, substituir os valores e calcular esse gama. Dependendo do valor do gama que eu der aqui, eu vou saber se ele é mono, di ou poliatômico, né? Então, se eu sei os dois, na verdade, o terceiro, consequentemente, se não der um desses dois, vai dar o outro gama, consequentemente, a gente vai saber qual é o valor desse, qual é o tipo de gás. Então, a pressão 2 aqui é 3, vezes o volume 2, que é 74,3 elevado a gama, que é igual a P1. P1 vale 1 vezes V1, que vale 200. Então, aqui você tem 200 elevado a gama. Então, tá aí, ó. Agora a gente tem que tentar resolver isso daí, né? Então, nós teremos aqui... Peraí, acho que essa pressão aqui tá errada, né? Não, a pressão é 4 tem, olha só. Bem que eu olhei aqui, essa pressão aqui tá errada. Vamos corrigir aqui, porque senão até descobrir onde estava esse erro, por sorte. Acabei percebendo aqui que a pressão está errada. Essa pressão aqui é 4. Até. Então aqui também é 4. Aqui é 4. Beleza. E agora a gente tem que tentar resolver isso daí, né? Uma maneira de resolver isso daí é tentar isolar o gama. Então isso aqui nós teríamos, ó, 74,3 elevado a gama. Esse cara que está multiplicando vem para cá, né? 200 elevado a gama, que é igual a 1 quarto. Acho que é mais ou menos isso daqui, tá certo? Então, isso daqui, agora o que a gente precisa fazer é tentar resolver esse camarada aí, né? Uma maneira de resolver isso daí é você tirar o ln dos dois lados. Então, veja bem,
né? Quando você tirar o ln dos dois lados, isolando o gama vem aqui para frente multiplicando, você tira o ln, né? Resolvendo isso daí, você vai ter um gama, vai dar um valor próximo, tá? Vai dar um valor de 1,4. Isso implica dizer, então agora só precisar, eu vou usar isso aqui, que o meu gás é diatômico. Tá aí, então, o problema número... A letra A, né? Que eu tenho letra B? É letra B e tem letra C, né? A letra B pergunta qual é a temperatura final, vai ter 2. Mas a letra B em diante já não é tão complicada, por quê? Aqui eu já posso usar essa expressão, ó, P2V2 sobre T2, que é igual a P1 vezes V1 sobre T1. Eu acredito ter todas as informações, vamos conferir, tá aqui, ó, P2, V2, T2 eu não tenho, mas T2 é o que eu quero saber, né? Então vamos lá. P2 é 4 e V2 é 74,3. Aqui nós teremos 4 vezes 74,3 sobre T2, que é igual, P1 vale 1, 300 e 200. Espera aí, vamos ver se a gente consegue anotar certo aqui. P1 vale 1, T1 vale 200, e aqui vale 300. Conferindo aqui, 1, 300 a temperatura e o volume 1, 200. Pois bem, tal qual como o item anterior, tem que resolver isso aí, uma equaçãozinha, tá certo? Resolvendo essa equação, os senhores encontrarão 446 Kelvin. E a letra C, tem letra C? A letra C pergunta quantos mols existe no gás. Aí eu preciso saber aqui o número de mols, certo? O número de mols, você pega a equação de Clapeyron, qualquer par de valores, né? Então assim, ó, nRT1, por exemplo, né? Então a pressão 1, quanto que é a pressão 1? 1 atm. Se eu colocar no sistema internacional, né? Apesar que eu posso usar esse cara aqui numa outra unidade, sistema de unidade, mas eu posso pegar aqui 1, o volume vale 200. Como aqui está em atm, aqui está em litros, o R no sistema com pressão em atm em litros, ele vale 0,082 atm litro mol por Kelvin. Tá? Então, ao invés de transformar a pressão em volume, eu poderia fazer isso também. Eu posso usar o R com este valor, 0,082 vezes T1, que vale 300. Está aqui em cima o valor de T1. E aí tem que resolver essa equação para N. Nós resolvemos isso aí para N, acharemos 8,1 mols. Então, tá aí o problema número 8, ok? Aí nós vamos fazer um salto, porque o que acontece? Nós vamos tentar fazer o problema... Não, vamos seguir a sequência. Eu ia lá para o 11, depois voltar no 9, né? Apesar que vou precisar de mais uma página aqui, porque esse problema número 9 ele é bem trabalhoso, vamos colocar assim, né? Aí o que acontece? Vamos lá para o número 9, então. Porque o número 9, o que vai acontecer... Olha que eu tenho 3 pontos aqui e são feitas várias perguntas, inclusive os valores de temperatura estão aqui no próprio gráfico, tá? Então vamos lá, número 9. A figura a seguir mostra o ciclo a que é submetido 1 mol de um gás ideal monoatômico. Então vamos lá. Tem algumas informações aqui importantes. Número de mols, 1 mol. O gás é monoatômico. Se eu precisar trabalhar com gama, isso é 5/3, que é 1,67. Pois bem. Tá aqui também as temperaturas aqui, ó. As temperaturas são T1 igual a 300, T2 600 e T3 igual a 455. Então eu tenho T1 igual a 300 Kelvin, T2, acho que é o dobro, 600 Kelvin, confere, T3 igual a 455. T3
455 Kelvin. Ponto. Para a trajetória 1, 2, o que acontece? Aí as coisas se repetem. Mas é importante a gente fazer, só é trabalhoso, mas não é difícil. Então, olha só. Para a trajetória de 1 para 2. Vamos lá. Então, primeiro, para cada um vamos fazer uma cor diferente aqui, só para ficar claro. Primeiro, de 1 para 2. Né? De 1 para 2, nós teremos o seguinte, olha só. O calor trocado, a variação de energia interna e o trabalho realizado. Então, veja bem, ele quer saber as três grandezas que estão relacionadas à primeira lei da termodinâmica. Eu posso começar, aí vejo que as respostas aqui talvez não estarão nessa sequência, porque eu vou começar pelo mais fácil. O que eu vou observar aqui? Ó? Olha, de 1 para 2, daqui para cá. Vejam o que é importante no gráfico, né? Que a transformação de 1 para 2, ela acontece a volume constante. Nós já fizemos uma coisa parecida com essa aqui atrás, né? Na qual a gente tinha um volume constante também. Não fez isso não, não fez isso não. Espera aí, preciso abrir um arquivo aqui, senão vai ficar desformatado. Vou abrir qualquer coisa aqui. Então, macete aqui, um artigo, só para não... Aí ele volta ao normal. Aqui tinha uma situação que era o volume constante. Então, aqui nós teremos a mesma coisa. Então, estava falando o seguinte. A gente começa pelo mais fácil. Como o volume é constante, de 1 para 2, eu já tenho uma informação, porque o trabalho é igual a zero. E aí, meio que eu vou matar duas coisas, porque se o trabalho é igual a zero, a variação de energia interna, ela é igual à quantidade de calor menos o trabalho realizado. Logo, como o trabalho é zero, a variação de energia interna será igual à quantidade de calor trocada. E aí, o que a gente precisa? Bom, nesse caso, tanto faz calcular um quanto o outro, né? Se eu achar a variação de energia interna, que nós já fizemos, acho que pelos dados que nós temos ali, né? É N vezes CV vezes ΔT, que é igual, portanto, a 1. O calor molar, como o gás é monoatômico, é 12,5. Inclusive é igualzinho aquele problema de T2, de 1 para 2, né? 600 menos 300, 300 Kelvin. Ok? E aí eu vou descobrir já tanto a quantidade de calor quanto o trabalho, né? E aí eu tenho que fazer essa conta, mas eu estou sem a calculadora aqui e vou acreditar que ela vai dar esse valor, 3,74. Isso aqui é 3.740 aproximadamente, tá? Isso aqui é aproximadamente 3.000, né? Que é mais ou menos isso mesmo, 340 joules. Deixa eu ver se eu acho uma calculadora nesse computador aqui. Que coisa não? Tá aqui, ó. Então, nós temos 12,5, só para conferir, né, para não ficar muito jogado, vezes 300. Tá aí. Porque isso aqui, na verdade, é 12,41, né? Porque você tem 8,31 vezes 1,5. Ali eu tinha arredondado. Ó, isso, 12,46 vezes 300. Ok, 3.739, 3.740 aproximadamente. Então, a gente pode confiar naquela resposta ali. Deixaremos aqui. Essa conta aqui eu não tinha feito, ok? Tá aí o número... Não, número 9 não, a letra A, né? Vamos para a letra B. A letra B, ele pede o seguinte. Ó, aí não é muito bem a letra B, né? Porque aqui A, B e C tudo na segunda trajetória. De 2 para 3, ele pede a mesma coisa, tá? De 2 para 3 ele pede a mesma coisa. Só que aí, de 2 para 3, daqui para cá, eu tenho uma transformação adiabática.
Então, aí muda como a gente calcula as coisas, né? Então, primeiro, de 2 para 3, nós temos uma transformação adiabática. Opa, perdão, que é adiabática? Está escrito aqui no gráfico? Tá, adiabática, está escrito aqui no gráfico, perdão. Muda, mas não muda tanto, porque o fato de ser uma transformação adiabática, perdão, já me dá uma resposta na qual a quantidade de calor é igual a zero, né? E aí eu vou ter que o trabalho realizado, ou melhor, a variação de energia interna, né, ela é igual a menos o trabalho realizado. Lembrando que a primeira lei da termodinâmica é essa expressão aqui, né? Uma expressão de conservação de energia que me diz que a variação de energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho realizado, tá? Então, nós temos isso daqui. Então, de novo, nesse caso, eu calculando um, automaticamente eu terei o outro, né? Então, eu posso fazer o mesmo tipo de conta, inclusive, NCV vezes ΔT, de 2 para 3. O número de mols é 1, aqui já vou usar um valor mais aproximado, né? 12,46 tinha dado. Qual é a variação de temperatura de 2 para 3? 2 para 3, 455 menos 600. Está menos 145, não? Vou colocar aqui, depois a gente confere para ver se é isso. E nós teremos a variação de energia interna, que será, portanto, 12,46 vezes 145. 1807, vai, 1,8, né? Acho que dá 1807 aproximadamente joules, ok? Consequentemente, o trabalho é igual a esse valor, né? Só que positivo. É aqui um igual ao outro aí. Então, tá aí, nós já também, o primeiro 9, quando a gente olha no primeiro momento para ele, né? Ele parece um bicho de sete cabeças, parece grande pra caramba, mas veja que a gente meio que já chegou até aqui, ó. Agora, a gente vai fazer o seguinte. A trajetória de 3 para 1, para fechar o ciclo, né? Para a trajetória de 3 para 1, determine o calor trocado, a variação de energia interna e o trabalho realizado. Aqui veja que a gente tem que calcular os três, né? Mas a princípio é a mesma coisa. Só que agora eu vou pegar aqui de 3 para 1, porque era a mesma coisa. Quantidade de calor, trabalho realizado e variação de energia interna. Pronto. Aí fica a critério do cliente, né? Mas o que a gente pode fazer aqui, ó? Vamos lá? De 3 para 1, no Acrobat aqui, você tem a pressão constante. Quando você tem a pressão constante, você vai ter as três grandezas envolvidas, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui. Podemos começar na ordem, inclusive, ó. A quantidade de calor trocada, só que a quantidade de calor, a pressão constante é dada por N Cp vezes ΔT. Então nós teríamos 1. Qual que é o calor molar à pressão constante? O calor molar à pressão constante, você pega a expressão de Poisson, né? É CV mais R. Então isso aqui quando fizer a conta, dá 5 meios de R. Então, nós teremos aqui 2,5, que é 5 meio, né? Vezes 8,31. Isso é igual a 20,8. Então, veja, isso aqui é aproximadamente 20,8 joule mol por Kelvin. 20, viu? Que é 20. E aí, então, a gente volta aqui, 20,8 vezes a variação de temperatura de 3 para 1, tá voltando, né? Então, seria 300 menos 155. Isso aqui dá menos 155, que é igual a menos. Aí temos que fazer essa conta, a gente pode até aproveitar esse valor que já está ali, vezes, né, 155.
Isso ali dá 3.220. Isso aqui menos 3.220 joules. Pronto. Agora a gente pode seguir na sequência aqui, se nós quisermos, né? Como a pressão é constante, só que a gente não sabe a pressão. Aqui, não, aqui, por exemplo, vamos ter que calcular na sequência a pressão, se não me engano. Isso, ó. Trabalho realizado. Inclusive, ele pergunta o trabalho realizado por causa disso, porque caso contrário, a gente poderia calcular o trabalho como PDV. Mas aí, nesse caso, nós calcularemos assim, né? Variação de energia interna para qualquer tipo de gás é NCV vezes ΔT. Então, nós temos 1 vezes 12,46 vezes menos 155, que é igual, portanto, 12,46 vezes 155. Chegou a 1931, menos 1931 joules. E aí, por último, o trabalho realizado, a gente simplesmente usa a primeira lei da termodinâmica, né? Variação de energia interna igual a quantidade de calor menos trabalho realizado. Variação de energia interna foi o que nós acabamos de encontrar, 1931, que é igual a menos 3.220 menos o trabalho que eu não sei. Esse trabalho será igual, né? Esse termo vem para cá, então é esse cara menos esse, só que aí o trabalho vai dar negativo, não é isso? Então aqui nós temos 3.220 menos 1931. Portanto, temos um trabalho aqui igual ao valor que deu, 1.229, 1.289, 29, 89 joules. Então tá aí, de 3 para 1, e com isso a gente fecha o ciclo. Dá até para parar por aqui, porque daqui para frente é mais tranquilo, né? Tá lá, ó, 3.22, 1.93, e aqui tá os valores arredondados, né? Agora ele quer saber para o ciclo completo, tá certo? Quer saber para o ciclo completo. Para o ciclo completo, aí é tranquilo, por quê? Né? Isso aqui a gente nem trocou de cor, aqui vai ficar bonitinho. Para o ciclo completo, o que a gente faz? São grandezas escalares. Então, para o ciclo completo, o que a gente faz para as três grandezas é simplesmente somar, né? Então, a quantidade de calor total para o ciclo completo é a quantidade de calor de 1 para 2 mais a quantidade de calor de 2 para 3 mais a quantidade de calor de 3 para 1. E aí nós temos que fazer essa conta. Olha só. Então, vamos pegar as quantidades de calor. De 1 para 2. Quanto que deu a quantidade de calor? 3.740. Então, nós temos 3.740. De 2 para 3. De 2 para 3 é uma transformação adiabática. A quantidade de calor é igual a zero. Então, mais zero. Menos, porque acabamos de fazer, deu negativo a quantidade de 3 para 1. 3.200. Opa, olá. 3.220. Portanto, a quantidade de calor no ciclo completo será igual, aí é só nós fazermos essa subtração, né? 3.740 menos 3.220. Um valor aí de 520 joules. O que acontece? É meio que nós matamos. Por quê? Olha só. Né? Por quê? Porque como você fechou o ciclo, a variação de energia interna depende só do ponto inicial e final. Se o ponto inicial e final é o mesmo,
a variação de energia interna é igual a zero. E aí, se a variação de energia interna é igual a zero, o trabalho tem que ser igual à quantidade de calor, ou seja, o trabalho também será 520 joules. Então veja que a gente já chegamos até aqui. Agora, olha só, de certa forma, daqui para frente, o que nós já fizemos nos problemas anteriores. Primeiro, ele dá uma informação. A pressão no ponto 1 é 1 atm, aí ele dá o volume do sistema internacional. Então, a pressão no ponto 1, ele coloca aqui, é igual a 1 atm, né? Que é igual a 1,01. Eu vou arredondar aqui, tá? Você vê que ele coloca 1,0113 Pascal, tá certo? Muito bom. Quais são? Aqui não tem isso, não sei porque. Ah, é a letra M, né? Quais são o volume e a pressão no ponto 2? Depois o volume e a pressão no ponto 3. Então você quer saber o volume e pressão, não quer saber temperatura. Ah, as temperaturas foram dadas, perdão. Então ele quer saber, aí a gente coloca aqui de uma vez, ele quer saber o volume, interrogação, e a pressão no ponto 2, o volume e a pressão no ponto 3. Como que a gente pode resolver isso aqui, né? Eu acho que, por exemplo, no ponto 3, a gente pode começar pelo ponto 3. Por quê? No ponto 2 também está no mesmo. Ó. Porque aqui ele quer saber o volume e pressão, né? Porque o volume no ponto 2 é igual ao volume no ponto 1. Se bem que isso ainda eu não sei, né? Peraí, eu sei o número de mols? Sei, 1 mol. Facinho, facinho então. Então, o que que acontece? Deixa eu ver o que a gente consegue descobrir primeiro aqui, né? Eu acredito... mas eu não sei o volume no ponto 1, né? Então, talvez seja isso. Eu preciso saber o volume. Primeiro, eu preciso descobrir esse volume aqui, ó. Porque se eu descobrir esse volume, aí eu já sei o volume do ponto 2 também, né? Como é que eu vou descobrir esse volume? Eu vou pegar aqui, ó, P1 vezes V1, que é igual a N vezes R vezes T1. Eu tenho essas informações, né? Isso aqui é 1,01 vezes 10 elevado a 5 vezes não sei, que é igual número de mols Q1 vezes 8,31 vezes a temperatura em 1, que é 300. É 300 aqui. Portanto, V1 será igual, que é igual a V2. Tá? Aí eu já estou matando ali, já sei um, que é igual a V2. Por quê? Então eu tenho que fazer aqui, ó, 8,31 vezes 300, que é igual a esse valor, dividido por 101.000. Acho que é isso aqui. Dá aproximadamente aquele valor ali, ó, 0,0246 metro cúbico. Né? Então, eu já sei V1 e V2, né? Porque V1 e V2 são iguais aqui, ó, certo? Isso a gente já conseguiu resolver alguém aqui, ó, tá aqui o volume, é isso aqui. Qual é a pressão no ponto 2? Aí a pressão no ponto 2, a gente pode fazer o seguinte. Como os volumes são iguais, a gente pode fazer assim, ó, a pressão em 1 sobre a temperatura em 1 é igual a pressão em 2 sobre a temperatura em 2. Portanto, por quê? Porque os volumes são constantes, né? Então, a pressão em 1 é 1 atm, temperatura em 1 é 300. Pressão em 2 nós sabemos, sobre a temperatura em 2, acho que era 600, dobrava. E aí tem uma relação de proporcionalidade aqui, né? Logo, a pressão no ponto 2 será igual a 2 atm. Pronto. Então, o volume 2 e a pressão 2 nós já descobrimos. Para fechar o exercício, precisamos saber o volume 3 e a pressão em 3. Né? Acho que é isso. Agora vamos lá. A pressão em 3 é igual à pressão em 1.
né? Porque os dois aqui, ó, estão na mesma linha da pressão aqui. Então, na verdade, a pressão em 3 eu já sei. A pressão em 3 ela é igual à pressão em 1. Portanto, 1 atm. Então, é só observar no gráfico. E o volume 3? O volume 3 está aqui, né? Como a pressão é igual, eu posso comparar 1 com 3. Então, eu posso fazer o seguinte. Se eu comparar 1 com 3, eu tenho V1, cujo valor eu já sei, sobre T1, que é igual a V3 sobre T3. Portanto, o volume 1 tinha dado 0,0246 sobre 300, que é igual, não sei, sobre 155. 455. 155 seria a diferença? 5. E aí nós teremos o volume em 3, que será igual, vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui, isso vezes 0, opa, tem outra vírgula, outro 0, 2, 4, 6, esse valor dividido por 300. 00373. Nós não fizemos nada errado. E aí tá aí o número 9 resolvido, tá? 373 metros cúbicos. A gente fecha com isso o exercício número 9. Confere? Isso aí. Uma TM 00373. Pronto. É um probleminha que deu bastante trabalho, né? Porque na verdade ele é grande, só isso. Mas ele é tranquilo também de ser resolvido. E aí, para fechar a loja, vamos ver se a gente consegue fazer o problema número 11. Né? Vamos tentar fazer o número 11 aí, senão o vídeo também já fica muito grande, tá? Mas o problema número 11, deixa eu ver se cabe aqui, cabe. Bom que a gente não precisa nem de outra página, então tá bom. Vou fechar aqui no número 11. Sacou mesmo? Um gás ideal monoatômico, informação importante, não sei se eu vou precisar, mas se eu precisar, o gama que eu usarei será 5/3, tá? Que é 167. Inicialmente tem uma temperatura de 330 Kelvin e uma pressão de 6 atm. Então nós temos uma temperatura 1 igual a 330 Kelvin e uma pressão 1 igual a 6 atm. 6 atm. Pois bem, ele se expande do volume de 500 para 1.500 centímetros cúbicos. Então, o volume inicial dele é de 500 centímetros cúbicos. E aí ele vai para um volume final igual a 1.500 centímetros cúbicos. Determine a pressão. Olha, veja, são 2 etapas. Vamos lá. Né? Vamos colocar aqui em ponto I, que é letra A e letra B, a pressão, interrogação, pressão? Isso. E o trabalho realizado pelo gás se a transformação é isotérmica. Quer saber a pressão final e o trabalho se a pressão é isotérmica. É isso? Pois bem, se a pressão é isotérmica, é isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Isso, isotérmica. Então, se a pressão é isotérmica, deixa eu anotar aqui para eu não esquecer, a temperatura permanece constante, tá? Que aí é uma situação. Porque se aí a pressão, a gente pode descobrir simplesmente fazendo isso aqui, ó. P1V1 é igual a... Aqui teria as temperaturas, mas como ela é constante, elas se cancelam aqui, né? Então, eu teria P2 vezes o volume 2, 1.500, que é igual a P1, que vale 6, vezes 500. Aí temos que resolver isso aqui, que não é muito complicado. Isso aqui, P2, vai ser igual a 2 atm. Aqui uma relação, dá até para fazer de cabeça de inverso, né? Porque se o volume diminui 1/3, né, a pressão
deve para isso aqui manter, ter triplicado, tá? Para compensar a redução no volume. Pois bem, o trabalho, nós já fizemos, acho que foi o primeiro exercício que nós fizemos, como a transformação é isotérmica, o trabalho numa transformação isotérmica é dado por isso aqui, ó. Tá? Então, o trabalho realizado aqui, ele será igual ao número de mols. Acho que a gente não tem o número de mols, né? Mas o que acontece? Se eu pegar que isso aqui seria temperatura 1, que é igual a 2, isso daqui, como eu não tenho o número de mols, eu vou ter que substituir por isso. P1V1, que é igual a NL vezes VL. Como assim substituir NRT por PV? É a equação de Clapeyron, né? Equação de Clapeyron. Você vai lá nos seus alfarrábios e você dá uma olhada, nós veremos que PV é igual a NRT. Então, nesse caso, como eu não tenho o número de mols, poderia até achar o número de mol? Poderia. Mas eu acho que aqui não há necessidade, né? Então, a pressão 1, 6 atm. Então, nós temos aproximadamente 6 vezes 10 elevado a 5 para trabalhar no sistema internacional. O volume 1, 500 centímetros cúbicos, ou 500 vezes 10 a menos 6, ln de 1.500 sobre 500. Aí temos que resolver isso daí, né? Acabei trocando a cor aqui sem querer, vou manter. O vídeo já está grande para não extrapolar muito. E aí nós temos um trabalho realizado aproximadamente igual a 330 joules. Então tá aí a primeira parte do exercício que eu chamei simplesmente de I, tá? E aí a segunda parte, que eu vou chamar, portanto, de 2I, né? Vou chamar de 2I. Vou fazer aqui de uma cor diferente para dar uma quebrada. Vou ver aqui uma segunda parte. Ele quer saber, se não me engano, a mesma coisa, só que olha só. A pressão e o trabalho realizado pelo gás, essa expansão é adiabática. Então é a mesma coisa, né? Agora, qual que é a pressão 2? Qual que é o trabalho? Se a pressão, ou perdão, se a transformação é adiabática. Aí olha só. A pressão, a gente vai usar para uma transformação adiabática esta relação. P2V2 elevado a gama igual a P1 vezes V1 elevado a gama. Pois bem, aí cadê os valores? Pressão 1 é 6, né? Pressão 2 eu quero saber, então eu tenho isso aqui, P2 vezes 1.500 elevado a gama, que é igual a P1, que é 6. Opa, aqui eu troquei. V2, não, tá certo. P1 é 6, né? E V1 é 500, então tá certo. Então aqui é 6 vezes 500. Aqui eu dei mole, né? Poderia ter substituído, aqui é 1,67. Aqui, poderia ter substituído. Isso aqui é 1,67. Agora tem que resolver isso daqui. Eu resolvi aqui, e aí deu um valor um pouco diferente ali, mas eu fiz mais de uma vez e achei exatamente o mesmo valor, tá? 0,958 atm. Né? Deu um pouquinho diferente aqui, que deram uma, se a gente arredondasse para 2 algarismos, ficaria próximo, né? Agora, o trabalho realizado numa transformação adiabática, o que acontece? Esse trabalho, ele é igual, né, N vezes CV vezes ΔT, tá? É o trabalho de uma transformação adiabática, que é igual a N vezes CV, quem que é ΔT? Aí fica a critério do cliente, olha só, T2 menos T1. O que você pode fazer aqui? Você pode usar, como você tem a pressão 1, o volume 1, né, a temperatura 1, nós já temos a temperatura 1, né? Aí, eu posso usar a equação de Clapeyron para descobrir a temperatura 2, já que eu tenho o volume 2 e eu acabei de descobrir o segundo pressão aqui. Então, você pode descobrir, fazendo essa expressão, a temperatura 2,
voltar aqui, né, e descobrir quanto que vale, apesar que eu não tenho N. Então, eu vou fazer o seguinte, como eu não tenho N, isso fica mais complicado. O que que eu vou fazer? Eu vou substituir no lugar das duas temperaturas esse produto, ó, P vezes V sobre NR. Então, eu desisti de fazer porque eu não tenho N, né? Pensei que daria para fazer, mas não tenho. Mas aí não será um problema pelo seguinte motivo, ó. Nós temos aqui N vezes CV, por enquanto eu vou deixar, que multiplica T2. Então, T2 seria P2 vezes V2 sobre N vezes R, menos T1, P1 vezes V1 sobre NR. O N e o R podem sair desse parênteses, então nós temos o trabalho sendo igual a N vezes CV sobre N vezes R, que multiplica P2 vezes V2 menos P1 vezes V1. Continuando aqui, o N, que aparece em cima e embaixo, pode ir embora aqui, né? Esse cara vai embora com esse. O que que sobra? Sobrou, então, que o trabalho será igual. CV para um gás monoatômico é 3 meios de R sobre R. Isso aí é o valor de CV, tá? CV, o gás é monoatômico, é 3 meios de R. Que multiplica P2 vezes V2 menos P1 vezes V1. E aí eu vou, né? O R que aparece aqui vai embora com esse R. Agora a gente substitui os valores. Isso daqui é igual a 3 meios, que multiplica a pressão 2. Eu vou usar o valor que eu encontrei, né? 0,958 vezes V2. V2 é 500. Tá aqui, ó, V2, 1.500, perdão. 1.500 menos P1 igual a 6 vezes V1, que é igual a 500. Observe que eu não coloquei a transformação de unidades, mas, né, a pressão 1 atm é 1 vezes 10 a menos 5. Então, para fazer a correção da unidade, eu vou colocar 1,01 vezes 10 a 5 aqui. E centímetro cúbico em metro cúbico é 10 a menos 6. Então, eu vou multiplicar por 1 vezes 10 a menos 6. Bom, daí para frente é só resolver esse problema e nós encontraremos um valor aproximado de 236 joules. Pronto. Esses exercícios eles já serão o suficiente para que vocês consigam fazer o teste na próxima quarta-feira, correto? É isso. Bom dia, boa tarde, boa noite.